Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 67 do Caderno Amarelo do Enem PPL 2023. Uma questão que fala sobre registros históricos. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. O enunciado fala que o texto 1 aproxima-se do texto 2 ao elaborar uma crítica à produção historiográfica ocidental em sua abordagem pautada em... Então nós temos aqui dois textos e eles se aproximam na medida que há uma crítica em relação à historiografia ocidental. Por qual abordagem, qual tipo de abordagem caracteriza essa crítica, tá bom? Então, lendo aqui o texto 1, nós temos Guajajara, né? Território ancestral. Então, provavelmente seja um índio que esteja falando aqui. Ou descrição de um depoimento de um índio, né? Num apagamento histórico, me perguntam como eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. O lugar onde eu vivo me apaga e me incrimina, me cala e me torna invisível. Então você vê que há uma espécie de censura, uma repressão em relação aos índios, tá? Então é isso que dá a ideia aqui o texto 1. No texto 2, a historiografia ocidental, foi citada lá no enunciado, estudou a colonização da América apenas do ponto de vista dos europeus. Isso aqui é chave para resolver a questão. A história toda foi contada somente na visão dos europeus, tá bom? Que deixaram testemunhos escritos presentes na documentação da época, sobretudo nas crônicas de viagens. A visão baseada na oralidade, em línguas desconhecidas pelo europeu, não foi incorporada sistematicamente ao estudo dos povos indígenas, considerados povos sem história. Então, além de você ter uma visão baseada nos povos europeus, eles não colocavam nos seus registros muitas histórias de povos indígenas que eram baseadas na oralidade, ou seja, na fala. Por quê? Os europeus não conheciam a língua, né, e consideravam povos sem história. Então você vê que está uma conexão entre o texto 1 e o texto 2 por conta dessa exclusão do índio, dos povos indígenas, né? Então aqui você já tem uma ideia mais ou menos do que a questão quer, né? Então, dado que o texto 1 aproxima-se do texto 2 ao elaborar uma crítica à produção historiográfica ocidental e sua abordagem pautada no quê? Letra A. Em narrativas científicas, não tem a ver com cientificismo aqui, e sim tem a ver com supressão, né, exclusão de documentos históricos, de contos, né? Então tem a ver com narrativa científica e sim abafamento de histórias, de registros, né? Letra B. Valores etnocêntricos. O que é etnocentrismo? É uma visão de mundo própria da pessoa que considera a sua sociedade, a sua nação, seu país e seu grupo étnico superiores aos demais. E é isso que está acontecendo aqui. O europeu se sentindo superior em relação aos indígenas. Então, há sim uma crítica baseada nisso daqui. Como é que tem as histórias todas dos europeus e não tem as dos indígenas, né? Então, letra B é a nossa resposta correta. Letra C. Conceitos socialistas não tem aqui a ver com política, tá bom? Não tem nada a ver aqui com socialismo, não cita em nenhum momento ideologia aqui. E sim repressão de fatos históricos, né? Favorecendo um lado em relação ao outro. Então, letra C também não é. Letra D. Arquivos positivistas. O que é o positivismo, né? Teve muito baseado no filósofo Augusto Comte, né? Em que o positivismo é a extrema valorização do método científico nas ciências positivas, ou seja, baseados nos fatos e experiências. Então você tem lá, você está tentando construir um conhecimento, você tem os fatos, teve a experiência, e aí o positivismo é a valorização disso, né, do método científico e tudo mais. Não tem exatamente a ver com isso aqui no texto, e sim uma superioridade de etnias, né? É isso que está acontecendo aqui, um europeu à frente do indígena, e por consequência, excluindo fatos históricos relacionados aos povos indígenas. Então não tem a ver com arquivos positivistas, tá? É uma justificativa parecida com a letra A, tá bom? E letra E, princípios cristocêntricos. É claro, você tinha a maioria dos povos europeus baseados no cristianismo, enquanto dos indígenas demais de matriz africana, né? Mas não é aqui o foco principal do texto, porque ó, já ele diz no texto. Estudou a colonização da América apenas do ponto de vista dos europeus. Isso aqui é a chave do texto, então não tem muito a ver aqui
em relação à religião também, tá bom? Então, letra E também está incorreta. Letra B é a nossa resposta correta.